Sejam bem-vindos todos, então, para a reunião ordinária, extraordinária, para a gente discutir sobre o PAT, né, para o ano que vem. É um daqueles passos dentro do cronograma, né, a gente tem que mandar agora, depois volta para ajuste, né? Não, agora não volta mais. Nesse momento, não. Depois eu explico certinho. Antes da gente entrar na pauta, eu gostaria de fazer um informe, né? É a primeira reunião depois das férias, então eu receber toda a comunidade de volta, né? Por ser que a gente tem um semestre mais tranquilo. Todo início de semestre eu falo isso, vou parar de falar. No final do semestre passado, a gente teve uma visita aqui do ministro da Pesca, né? Que sensibilizou com aquela questão dos pescadores que foram resgatados e se comprometeu a descentralizar um recurso bastante bom para o campus, para construir salas de aula, em torno de 6 salas de aula, ali no espacinho onde está hoje o container ali do Albatroz. É uma salinha de aula de construção rápida da Fischer, bem bonitinho, fui lá ver, né, na fábrica. E acho que em breve a gente vai conseguir, garantindo que a gente não aumenta mais o número de cursos, não ter problema de sala e pelo menos esse problema está resolvido por um tempo. Tá? Tem algumas situações que a gente vai ter que trabalhar, tipo jogar terra e fazer o terraplanagem, etc. Mas, enfim, agradecer também a todo o trabalho do professor Benjamin de conquistar, convencer, mostrar a importância, porque foi através disso que o ministro se sensibilizou, né? E da importância que tem o trabalho de relações públicas, que ele e o Elisardo e eu tentamos fazer, mas que falta um servidor que faça isso, que abre muita porta, traz recursos. Aprender com a Univale, né? A Univale faz isso muito bem. Tem uma pessoa só para isso. Aliás, tem um setor só para isso. É o setor lá, né? De relações públicas. Grande. A gente precisa fazer mais. Grande. Outra informação que eu queria trazer para vocês é que a gente conseguiu participar do Centro de Inovação, um espaço ali, sem pegarem da gente aluguel nem nada. E eu recebi a promessa deles de que isso vai ser mantido para o ano que vem também. Essa participação lá, a gente, a partir do momento que for cobrado, a gente traz para a discussão no colegiado para ver se vale a pena participar ou não. Mas enquanto não cobram, é importante. A Univale já está lá, o DESC está lá, a UFSC estaria, deu algum problema e saiu, e a gente está entrando lá. Então, a gente consegue estar próximo de coisas relacionadas à inovação, marcar a presença do IFSC num espaço importante da cidade que vai trazer grande parte do desenvolvimento da cidade, não relacionado relacionado à tecnologia, né, possivelmente, a ligado a isso. Tá? Então, em breve eu estou encaminhando ali a proposta de participação da edital. Trabalho aí de longo prazo de convencimento. Seguimos agora. Vamos ver se a gente consegue mostrar um bom trabalho lá. Depois a gente pode até perguntar aos professores, se tiver professores de mais áreas interessados, né, que queiram participar ali, para vir conversar comigo, com o Guilherme, em que momento, o que dá para fazer lá, o que tem de interessante, né, para a gente ampliar esse trabalho do campus lá. Tá bom? Alguém tem algum informe? Ana, hoje eu te proíbo de dar informe. A Ana está sem voz, tá, gente? Não tem, né? Quer que eu leia? Tem alguma coisa assim? Tá. A Ana lembrou aqui de uma situação que a gente está com a professora de português, a professora Tamara, que está de atestado, certo? E a gente tem uma dificuldade de contratar substituto devido à particularidade dos atestados, que a gente não cabe abrir aqui.
Mas eu estive na reitoria ontem e a gente está encontrando uma alternativa. Enfim, talvez demore um pouco mais do que a gente queira, mas a gente está encontrando uma alternativa para professor de português, para ficar no campus até a situação da Tamara se resolver por definitivo. Uma série de situações muito específicas no caso dela. Eu não quero abrir sem ter comentado com ela antes, porque eu não quero expor, né? Senão a gente teve que ter convidado, mas enfim, a gente está tentando resolver isso da melhor forma possível e mais rápido possível. Temos também a situação com a professora de inglês, que está em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso está num estado distante daqui, está grávida, também está de atestado, e aí a gente tem que conseguir o substituto dela o quanto antes. Tá. Eu tenho que falar aqui para o pessoal. Vai poder entrar na licença maternidade, pegar um substituto. A gente só vai conseguir ter um substituto provavelmente no fim de setembro. A professora de inglês hoje, ela ainda não entrou no prazo para conseguir o afastamento por gravidez, né? Para se cuidar, ter o filho da melhor qualidade, da melhor situação possível. Mas ela está entrando com a atestado de 30 dias. Então é difícil contratar. Não gera mais de 60. Não gera direito ao substituto. E a gente entende que possivelmente a partir de setembro vai ter o professor aí para substituí-la. Então, só para deixar bem claro, nesse início do semestre a gente está com uma situação delicada. Cada um desses professores tem em média 8, que em algum momento não vão estar. É preciso, e eu já estou coordenando a infraestrutura, as coordenações, com a CP, porque a gente vai ter momentos de muitos estudantes, né? Sem aula em algum caso. Tá. Então, para ouvir, ficar gravado, então. É professora que tem bastante turmas, e esse início de semestre a gente vai ter que ter um certo cuidado, vai ter um certo atrito, né? O estudante, o professor não está, como é que a gente resolve isso? E a professora Ana já está tratando com os coordenadores, tentando minimizar os impactos. O impacto vai ter, a gente minimiza. Tentar adiantar a aula, tentar fazer inversão de turno, dessas coisas. Outra situação que eu lembrei agora também, voltando às férias, a gente teve a notícia que acabou de se inscrever no nosso curso de mecânica, né? Um estudante com um grau de autismo bastante elevado, nível 3, e a gente já está em contato também com o CAI, dentro do DAI, para conseguir viabilizar mais uma pessoa para ajudar, porque ali vai precisar de um suporte muito grande. A Fernanda mandou hoje um e-mail com instruções de como proceder em relação a esse estudante, que ele é muito particular. A gente precisa ter muito atenção, carinho, cuidado, porque é uma situação de autismo grave, e eu acho que a gente nunca pegou aqui no campus nesse nível, né? A gente tinha 1 e 2, se não estou enganado. Em breve também, acredito que a gente vai ter mais um profissional para ajudar aí. Se preparem, porque a gente ali conversou e realmente vai nos desafiar. Esses que vieram antes foi para a gente aprender. Foi treinamento. Então é isso, gente. Se alguém tiver mais algum informe, senão eu já passo para a pauta. Ok? Preciso ver aqui quem está presente hoje. É você e a Iane, né? Isso. E professor só. Roberto Hugo, tá certo. Acho que o Gui está passeando com a mãe para ver, eu acho, hoje de manhã. Ele estava ontem.
Deve cair hoje de novo. Acho que a mãe estava junto. Então, eu estou presente. É, sim. Guilherme, Fábio, o Caetano me informou que não poderia estar presente, surgiu uma urgência. Ele não ia conseguir chegar a tempo, ele me avisou. Tá? Ele justificou a ausência dele. A gente descobriu que a gente ia gostar de por favor. Então tá. Entrando então na pauta. Já está com áudio? Alguém escreveu isso no áudio? Ana, depois eu falo contigo, e aí eu pedi para compartilhar essas informações do aluno autista com os pais, que também vão trabalhar, tá? E a gente, todo mundo vai ter que saber como proceder. Então vamos entrar no item de pauta, na aprovação do PAT 2024. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Podemos chamar o Conselho de Gestão para tratar desse assunto. Mas primeiro a gente tem que ter resposta do Caio e do Daí. Para a gente conversar com o Equalizar depois. Ah, o Fábio está aí. Não tinha visto. Desculpa, Fábio. Vamos então entrar no item de pauta. Vou colocar para vocês a apresentação que a Cristiane fez. Você quer iniciar falando alguma coisa? Não, pode. Então, boa tarde a todos, tá? Não sei se todos sabem, né? Mas além de ser membro do colegiado do campus, eu sou administradora do campus, né? E eu articulo a parte do planejamento, né, do campus, né, desde 2020. Então, para quem acompanha aí, né, todos os anos, a gente tem esse processo, sempre no primeiro semestre de cada ano, de estar iniciando o planejamento, né, para o ano seguinte. Então, esse ano a gente está agora, nesse momento, discutindo o PAT, né, o Plano Anual de Trabalho de 2024. Iniciando, né, que é uma coisa que a gente sempre vem reforçando, né, que a boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento, né. Acho que até o Paulo trouxe um exemplo aí, né, que o caso ali das salas de aula, né, que já existia o projeto, né, e a gente teve aí a oportunidade de conseguir, né. Então, por isso a gente ter projetos, né, sempre é importante e sempre ter isso, né, no nosso planejamento. Então, assim, só para contextualizar, né, um pouquinho, né, o PAT, né, ele tem alguns documentos norteadores, né, para sua elaboração. A gente tem aí o planejamento estratégico, né, do IFSC, que está em processo, né, esse ano vai iniciar a revisão aí, né, que é o PDI, né, que contempla tanto o planejamento estratégico quanto o plano quinquenal de infraestrutura. Eu acredito que em breve a reitoria já está dando alguns encaminhamentos, né? Já tivemos algumas etapas aí. Nós temos a cadeia de valor, né, que trata dos processos do IFSC, o relatório de autoavaliação, né, produzido pela CPA, né, a política de sustentabilidade, as lacunas de competência e outros documentos, né, que são relatórios dos cursos, dos conselhos de classe, que podem ser utilizados, né, para subsidiar a elaboração dos projetos. Então, assim, sempre, né, a cada ano, né, o colégio de dirigentes, né, ele emite, né, uma resolução, né, que é discutida, né, com normas, né, que trazem algumas diretrizes para a elaboração do PAT. Esse ano, nós não tivemos uma resolução, sim, uma portaria do reitor. Esse fato, né, ele aconteceu porque teve, né, a reunião do CODIR no dia 24 de maio,
mas não houve um consenso, né, durante a reunião em relação a essa resolução, porque haviam outras coisas envolvidas. Então, por não ter mais tempo hábil para ter uma nova discussão, Agora o Lula está cobrando. Tem uma hora, né? Ele volta antes. Então, a gente vai cobrar. Se gostar, agora. A minha internet está rodando. Já voltamos. voltamos, então. Então, retomando. Só, vocês ouvem? Estão ouvindo agora? Tá, vamos continuar então. Então, retomando, né, essa portaria ela nos trouxe o cronograma, né, de elaboração. Então, lembrando, né, que ela foi ali divulgada em meados ali de junho, mas no cronograma, né, ficou contando ali como se ela fosse logo após a reunião do colegiado. Então, ficou a elaboração, a discussão e o cadastro de 29/5 a 30/6. Depois, né, então, no campus, a gente deixou esse período para elaboração e cadastro do sistema. Aí o sistema de planejamento ele fechou durante uma semana, uma análise técnica da reitoria, e voltou para a gente fazer os ajustes, né? Que foi o que a gente fez, né, para fechar os valores, né? Alguns ajustes que sempre a gente fazia antes, né? Quando a gente conseguia ajustar no cronograma. E aí a gente está aqui num processo, né, de apreciação pelo colegiado. Então, algumas considerações sobre o cronograma que eu até já falei, né? Ele não acompanhou o calendário da publicação da portaria e também não considerou a questão das férias docentes, né? Porque foi até 30, né, de junho, os docentes entraram em férias no dia mesmo, 2 semanas antes. Então, assim, isso prejudicou um pouco, né, a elaboração.
Mas como que a gente tentou, a gente tem trabalhado isso de forma constante, né, durante todo o ano, né, tentando criar essa cultura. A gente já vinha desde o conversando sempre, né, caminhando e-mails, a gente ali no DAN tentou ofertar uma capacitação, mas houveram apenas 4 pessoas interessadas, então não teria como a gente dispensar tempo, né, e recursos humanos para fazer uma capacitação, planejar, enfim, executar para 4 pessoas, né? Então, nós ficamos à disposição e algumas pessoas nos procuraram. No dia 14, né, a gente startou aí que ia ser em meio de sensibilização sobre o processo, né, para todos os servidores, orientando, né, que fizessem contato com os coordenadores e que já começasse, né, o levantamento das suas demandas, né. A gente lembra que planejamento não é só a função do coordenador, né, todos têm que se envolver no processo. Então, ali depois, no dia 30, a gente encaminhou um novo e-mail para os coordenadores, passando as orientações, porque a gente já tinha tido uma conversa, né, com a coordenação de planejamento da reitoria e sabia que não ia ter nenhuma mudança na metodologia. Aí, no dia 22, nós realizamos uma reunião com o Conselho de Gestão para conversar sobre o processo. Eu queria ressaltar que tivemos poucos coordenadores participantes dessa reunião. No dia 26, novamente, a gente encaminhou e-mail, né, reforçando as orientações, né, do PAT em 2024. A gente teve essa reunião presencial com os coordenadores, mas durante todo o período, né, nós ficamos à disposição, né, e alguns nos procuraram, outros não, para tirar dúvidas. Valores orçamentários que também, né, são apresentados nessa portaria. Ressaltar que são valores orientativos. Né? Nós sempre trabalhamos com previsão. A gente só vai ter lá na PELOA, né, e na LOA o nosso valor, né, orçamentário, que pode não ser o que a gente realmente vai ter o ano de 2024, né, quando a gente tem contingenciamento, cortes, enfim. Mas a gente trabalhou aí com um valor orientativo de 2 milhões, né, e 500 aí no nosso PAT. Eles deram uma orientação ali, que a gente já vinha trabalhando, né, de custeio, né, e capacitação, investimento, a gente não tem praticamente nada nos últimos anos. Foi orientativo, então, dentro disso, a gente trabalhou os projetos. Relembrando, assim, né, na nossa metodologia, né, de elaboração, que a gente tem trabalhado já em 2021, projetos únicos para aquisição de materiais de consumo, para contratos, para manutenções corretivas, expansão e melhorias dos campos, um projeto único da capacitação, e a gente tem o agrupamento dos projetos que são, né, específicos das áreas, né, que antes a gente tinha vários projetos das áreas, vou citar vários projetos, por exemplo, recursos pesqueiros, que tinham a mesma finalidade, né, então já desde 2021 a gente juntou em um só, para facilitar, né, até em termos de execução. A apresentação o que aconteceu aqui da relação dos projetos, mas a gente foi encaminhado para vocês, né? Eu tenho a relação dele. Eu tinha feito um padrão, não sei o que aconteceu com ele. A gente tem ali, vocês receberam, né, o relatório dos projetos por prioridade, né, e o relatório, né, da planilha orçamentária, né, do campus, né. Então, como que a gente trabalhou, né, nós alocamos ali todo o recurso, né, para custeio, né. Vocês podem ver que ali para contratos já foi 1.890.000, né, já é quase todo o nosso orçamento, tá? E aí nós 236 mil para materiais de consumo, aí está contemplado expediente e os materiais para as aulas práticas também. A gente tem um projeto de capacitação, né, que tem aí o PDP, que são 12 mil reais, né, a gente
nem tem executado isso, né, nos últimos anos. Pode ser, Rosas. Eu vou mudar isso para o pessoal entender o que está falando, visualizar. Isso, é o de prioridades. Auxílio emergencial aos estudantes, que a gente trabalhou, veio o mesmo valor do ano passado. A gente tem um projeto de prevenção de evasão e retenção dos estudantes, que ele tem um valor de 130 mil. Por quê? Nesse projeto está contemplado o recurso dos estagiários e das monitorias, tá? Por isso esse valor. Manutenção corretiva dos equipamentos do campus. A gente contempla aí todos os equipamentos de todas as áreas, né? Que a gente tem um levantamento. E aí vocês podem ver que tem aí alguns projetos sem recurso orçamentário, que a gente colocou no orçamentário, porque são recursos provenientes, né, de investimento, né? E aí nós temos que aguardar para ver qual que vai ser de fato a nossa definição, né, de orçamento, porque esses valores orientativos a gente consegue trabalhar o básico do campus, né? Temos aí 113 mil para pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, né? Temos valor aí para o projeto de sustentabilidade, o projeto de saúde dos servidores, né, que são as vacinas, né? E também para a campanha de ingresso e comunicação, no valor de 10 mil reais. Posso fazer uma pergunta aí ou não? Pode fazer. Ali no negócio das vacinas, não foi cancelado porque poderia ser feito na rede pública? Desse ano, sim, muito que a gente não sabe se vai ter mesmo Aí orientação. fica aquela previsão ali que não pode ser alocado outra coisa. Como está sendo esse ano. Tá. Também fiquei olhando ali a planilha, eu tive dúvidas ali na designação do valor para projeto de ensino e pesquisa, quando lá em cima na planilha está designado assim, um valor para estudante, que provavelmente deve ser bolsa, né? Um valor para pesquisadores, daí eu não entendi o que significaria isso, pesquisadores, e um valor para servidor, entendeu? Está discriminado, assim. Então, dentro de projeto de ensino, esses professores não se chamariam pesquisadores, né? É que uma pesquisa e outra extensão, ele ali não discrimina quem é. Esse valor, ele entraria para verba para os 3 tipos de projeto. Lembra que eu te falei que Ou servidor, plano de ensino também. Eu posso... entendi. O que precisa acontecer agora, né? A gente está trazendo uma prévia, né? Assim, por conta dessa questão das férias docentes, a gente não conseguiu sentar com a professora Fernanda e com o Guilherme para fazer esses ajustes aí em terminologias, tá? Mas, então, assim, o que a gente precisa fazer agora? O recurso está aí, é docente, né? Docente que está trabalhando em projeto de pesquisa e extensão. Mas ele ensina agora, né? É uma questão que, assim, nós não somos a área de negócio, então a área de negócio tem que ajustar isso. Então, assim, como agora a gente está trabalhando uma previsão, assim, no segundo semestre isso precisa ser ajustado, entende? Então, os coordenadores precisam sentar, eu não sei como vão ser trabalhados esses projetos de ensino, e sentar e organizar, vai tanto para a extensão, vai tanto... Porque, assim, ó, a menina e o Ulisses, Guilherme, já são Ulisses, né? Sim, mas anterior. Essa era a menina e Ulisses. Isso, eles trabalhavam em conjunto. Mas, assim, e aí, assim, a gente precisa, né, que a Fernanda e o Guilherme sentem, né, para definir, né, como é que vai ser esse trabalho. Você que representa, né? Só para esclarecer essa tua dúvida. Sim. Não, porque daí, discriminado assim, não tem problema, pode depois ser alterado esses nomenclaturas ali. Isso. Porque pesquisador, servidor é pesquisador, né? Pesquisador pode ser servidor, então ficou... Mas o pesquisador está mais voltado para o projeto de pesquisa. Pois mas aí, como é que fica o ensino extensão? Mas ele está no mesmo. É coordenador de projeto. Isso sim. Sim. Assim, ó, só lembrando, tá, que o cadastro do sistema desses projetos específicos, ele não é realizado pelo Departamento de Administração. Esses projetos eles são cadastrados pelos coordenadores, então não fomos nós, o Dan, que colocamos essas tecnologias. Então,
agora, no segundo semestre, isso precisa ser revisado com mais atenção, sabe? Tá? Na verdade, é o primeiro ano que a gente tem essa coisa nova. Então, a gente tem que fazer um ajuste. Só para esclarecer para você, é que o edital, o primeiro edital de projeto de ensino que saiu literalmente nas vésperas do fim das festas. Isso. Então, nós não tínhamos uma orientação institucional de como isso ia fazer. Já era a nossa intenção que nesse formada a gente ia aprovar esse primeiro momento de a greve dos coordenadores e esmiuçar um projeto de ensino, olhando também os de outros campos que também têm esse mesmo tipo de desafio. Sim, porque não só porque assim deu para entender que parece que a pesquisa ficou privilegiada, né? Não, não orçamento. Só porque gerou não conseguiu. Tipo, é o fundo pesquisa, ensino, extensão, até de valor. Depois a gente vai ter que discutir. Exatamente. Porque o que a gente tem que olhar aqui, por exemplo, se 113 é pouco, a gente acha que tem que ser 200. Então vai ter que tirar de algum lugar. Sim. Mas, Mas ali, ó, pode ver, a gente tem 103 orçamentário, mas ali ó, tem 159 mil extra-orçamentário. Seria um valor, né, que considera-se que seria o adequado, né, para os projetos. Então, assim, lembrando, a gente está trabalhando com uma previsão de orçamento. Quando no segundo semestre, agora, outubro, novembro, tiver a revisão, a gente já vai ter um valor mais aproximado da LOA. Então, precisa se revisar esses projetos, esses valores, né? Se vier um orçamento maior, né? Para já ver o que cada um, né? Como é que vai ser essa priorização que a gente vem trabalhando já, né, há alguns anos. Importante. E a previsão, é a primeira vez que eu, enquanto gestor, tenho uma expectativa de melhora. Então, assim, antes a gente já fazia assim, já chorando, né? Sabendo que vinha afastado. E agora, a conversa é que vai vir o valor do investimento ano que vem representativo, que era uma coisa que a gente não tinha faz muito tempo. Então, sim, aqui é mais ou menos você ter uma ideia, com 2,5 milhões, que é a nossa norte, a gente, para manter o campus e ter algumas ações fundamentais para manter os estudantes, para manter a qualidade das atividades, mais ou menos a gente consegue distribuir entre isso. Eu queria só fazer uma observação. Com relação à questão do projeto de sustentabilidade, eu conversei com a Laura, porque ela permanece na comissão, né? Porque a Laura queria que a gente enviasse agora um projeto para reformar aquela área ali da composteira, que está no meio do mato, e a gente conseguiu um bolsista para continuar com o projeto de sustentabilidade. Só que eu falei para a Laura que esse bolsista, inclusive isso já está no plano de sustentabilidade do campus, ele tem que vir do campus. Assim como a gente tem monitoria e tem outros estudantes que participam de outras atividades dentro do campus, a questão a gente tem que sempre depender de um edital para conseguir contratar uma pessoa que faz um trabalho contínuo dentro da instituição, né? Então isso é bem importante, assim, incluir, já que a gente não consegue incluir como monitor, incluir um bolsista para sustentabilidade, para dar sequência ali, porque está parado, né? Por enquanto a gente está sem trabalhar em nada ali, né? Então, mas nada impede desse valor que está aí ser colocado no edital para bolsista. Tem 2.800 ali, mais ou menos, né? Não dá para fazer bolsa com... Assim, ó. A bolsa que deveria ser, eu imagino, equivalente de monitor. Que é Quanto monitor? Então, daria para o ano, 200 porque, assim, esse valor, salvo se eu estiver errado, Wagner, a gente não está executando ele inteiro, não é? Então, tem margem ali, entendeu? Não gastou nada. Assim, só queria fazer um resgate sobre essa questão do projeto de sustentabilidade, tá? Em 2023, a gente zero recurso, tá? A gente utilizou. As palestras que a gente teve na semana ali do meio ambiente foram gratuitas. A gente conseguiu contato com o ambiental, o professor Fernando conseguiu contato com o professor. A gente não teve nenhum recurso para isso.
O que a Janaína traz é que assim, o IFSTOR, ele tem um plano de logística sustentável que prevê um bolsista, né, para trabalhar na questão da sustentabilidade do campo. Né? Não seria exclusivamente na questão ali da composteira, seria trabalhar ações do projeto de sustentabilidade. O que ocorre é que hoje esse plano está desatualizado, né, de 2015, 16, não vou lembrar, 18, alguma coisa assim. A reitoria fez, né, Jana, não lembra, agora no primeiro semestre, uma chamada para representantes regionais para compor a Comissão Central de Sustentabilidade. Acredito que eles vão retomar as ações em rede novamente, né? Porque anos atrás as ações de sustentabilidade elas eram em redes e havia essa orientação. Mas eu acredito que essa questão aí de ter aí seria uma pessoa, um bolsista, um monitor para trabalhar, não seria exclusiva daí da questão da compostagem, sim, ações de sustentabilidade. Só concluindo, tá? Não sei se é da ciência de todos, né? Mas eu participei do processo de remoção, eu que coordeno atualmente o processo, o projeto, né, de sustentabilidade, né, a comissão do campus. Então, alguém precisa abraçar essa causa, né? Já vamos deixar o convite aí, né, para os colegas. E aí assumir, né, com essas já atribuições, né, de especificar o que o bolsista, né, poderia realizar para ter isso mais plausível no ano que vem, né, e no segundo semestre, para inserir no PAC, né? Essa é a minha sugestão. Rosas? Então, eu acho que eu não sou contra, eu só estou dizendo assim, como é que eu não consigo, cara. De longe, como é que a gente encaixa isso? Eu acho que tem que estar dentro da linha de Pior que o PLS, o presidente da comissão tem que ser o chefe de contratos do banco. Tem alguma coisa que amarra isso? Não, tem que ter um percentual do valor do campus, tem que ser pro... Não, ela está falando de outros documentos, Ela eu acho. sair, né? Você vai mesmo pedir remoção? Já pediu? Para onde você vai? Vou voltar para a reitoria. Vou voltar para a reitoria? Então... Mas assim, Só um eu não pouquinho, sei gente. como vai ser essa Estamos voltando aqui questão agora. ali. A gente tem que, até vou fazer um contato, aí como coordenadora da comissão, para ver quando que a reitoria vai startar essa comissão central, né? Porque aí, quem sabe, eles tragam, né, uma diretriz, né, a partir das demandas dos campos. Porque, assim, lembra, a gente já não estava na comissão ainda, quando a gente pediu a arte para a Semana do Meio Ambiente, parece que startou um botãozinho lá que eles precisavam fazer arte para os outros campos também. Eles fizeram uma geral, né, para os outros campos. Porque, assim, depois da pandemia, que está se retomando agora, né? Várias coisas.
o que eu queria falar é o seguinte, é uma boa notícia nesse sentido. E numa conversa com um deputado, eu não lembro mais qual, ele falou que, se não para esse ano, para o ano que vem, o governo vai pôr bastante edital para fomentar ações como essa. Então, a gente vai ter um bom alento de projetos com bastante recursos para desenvolver ações de consciência e atividade. E, inclusive, os cursos na área ambiental parece que vão ser beneficiados de alguma forma. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao valor destinado para o auxílio emergencial dos estudantes. Porque, vou explicar a minha visão. Eu estava em conversa durante essas últimas semanas, antes das férias, com os estudantes que recebem auxílio e também com a CP. Estava em conversa com os estudantes que recebem o auxílio e com a CP também. E o que foi me dito, o que chegou até mim, foi que até o momento no campo, hoje em dia, o auxílio emergencial, o auxílio permanente, digamos assim, ele é destinado atualmente eu tenho 5 ou 4 estudantes que recebem. Porque, por conta de verbas, o campus teve que priorizar os 5 alunos que têm o IBS mais alto, ou seja, para receber o auxílio emergencial, que é o maior auxílio, foi destinado para eles. E no caso, para o ingressante cotista, também acontece de receber um auxílio de valor de R$200 e ser ingressante que não compõe o valor do auxílio emergencial. E eu acho que não teria como a gente ter numa escola a participação dos alunos sem eles continuarem aqui. Porque uma forma da gente conseguir manter o estudante aqui é conseguindo ter o valor do auxílio. Porque o auxílio, querendo ou não, vai ser uma forma de ter o aluno na instituição. Ter o aluno com o vínculo aqui com a gente, justamente porque a gente está no Brasil hoje em dia, a gente sabe como é para o estudante viver. Então, eu sei que o auxílio não é um salário para o aluno receber, eu entendo isso. Mas eu acho que é de suma importância ter um valor destinado para os auxílios para o estudante realmente que tem um IBS válido. Porque não acho justo numa instituição como isso, que a gente tem hoje em dia estudantes que possuem IBS, mas não conseguem receber os auxílios porque não tem valor no campus, entende? Eu acho. Você tinha que fazer essa crítica exatamente no CGAI, que é a Comissão de Gestão de Assuntos Estudantis na Reitoria. Porque lá chegam 14 milhões de reais por ano para distribuir para ações desse tipo. Em uma decisão do CGAI, que foi anunciada, não sei se o Alberto está sabe, ou lembra de alguma coisa assim, foi decidido uma reunião deles lá que não se poderiam pagar dois auxílios combinados. Então, tem recurso lá para essas coisas que agora estão sendo usados em outras coisas. E a gente não tem no nosso orçamento. Se ele é monitor, ele não é permanência e casual. Não pode ter dois, tem que ser uma agora. Então, assim, ele não vem dos orçamentos do campo. Todos os orçamentos do campo já é separado 14 milhões para subsidiar a alimentação, por exemplo, como o IFC faz. Aí a política local de cada instituição decide. Uma decisão, muita gente foi contra, mas foi voto vencido. É porque houve uma queda também desse dinheiro repassado. Eu acho que a gente tem que lutar lá para que esse valor que vem para o auxílio de estudante volte a ser. Porque senão a gente tira do orçamento do campus. Tem outras coisas que tem que atender também, entendeu? E deixa de atender. Eu acho que cabe um esclarecimento. O Guilherme está falando de um recurso diferente. Sim. Esse recurso, o Guilherme está falando das bolsas de auxílio. Se você pegar lá na portaria, tá, esse recurso ele não está dentro do recurso do campo. Ele é um recurso separado. Esse auxílio emergencial, a gente tem esse projeto no pátio do campus, é um auxílio para pequenas coisas, um pagamento de um. Eu não sei, Wagner, a gente teve algum pagamento. Ana, tem algum exemplo? Entendi. Pontuado. E assim, porque o valor de 3 mil, né? Que também não foi apresentada demanda de aumentar esse valor do setor, né? Então, se existir uma demanda maior para esse tipo de auxílio, tá? Que não é, que a Ana exemplificou, e não é o auxílio que aí tem que se conversar, né, para aumentar esse valor, tá? A DAI, esse valor que você está falando,
Presidente Andrade. Diretoria de Assuntos Que é o Estudantis. presidente do CGA. E até eles estão fazendo esse ano, até o Evandro está fazendo uma movimentação diferente, para realmente fazer uma discussão maior de recursos. E já teve ano de Tarcísio estarem com recurso lá estocado e ficaria vai começar a jogar, entendeu? E tipo, deixar todo mundo doido para poder ver se gasta aquilo tudo. Agora o trabalho que você está fazendo está um trabalho mais, digamos assim, mais bem elaborado, mais planejado. Tá? Mas você sabe Mas eu faço chegar nele esse Por favor, porque tem aluno que não conseguiu ver a agora, se conseguir voltar. Se você quiser fazer para mim um documento, no final do treino e tal, acho que é importante eles sentirem a dor da forma que a gente faz. Tá, aí tem uma outra questão, que, por exemplo, a gente tem prevenção de evasão e retenção de estudantes, que é uma série de R$130 mil, que é uma série de atividades que tentam minimizar as situações de evasão e tem que promover a retenção. Tem monitorias, tem os estágios, tem outras ações. Alguma forma de retenção. Idealmente, a gente tinha que ter transporte público gratuito para todos os estudantes, tinha que ter comida aí. Mas aí também é uma boa notícia, que vai vir dinheiro para... Você já vai ter saído. Na Universidade Federal você vai pegar essa... Eu vou ter. Que vai vir recurso para saúde, para alimentação escolar. Isso daí também já é definição. Mais alguma questão? Então, assim, é só importante, tá? Que vocês têm a lista, cada projeto, vamos dizer assim, ele tem um coordenador. Então, assim, é importante no segundo semestre conversar com os coordenadores, né? Vou só exemplificar uma questão ali, conversar com o Guilherme, com a Fernanda, para ajustar, porque vocês, como membros do colegiado, estão aqui também com essa função, né? E aí, só umas considerações aí finais, tá? Né? A gente relembrando que é só uma previsão, né, orçamentária, né? E ele vai ser utilizado, né, esse pacto, né, para fazer a proposta orçamentária do IFES, que é o projeto de lei orçamentário. No segundo semestre, que a gente não tem ainda a data, né, mas é sempre outubro, novembro, teremos aí o cronograma oficial de revisão com a abertura do sistema. Mas eu queria assim, frisar, a revisão começa a partir de hoje. Então, assim, a gente precisa ir trabalhando, não deixar lá por 20 dias lá que abre o sistema para fazer esse processo de conversar sobre as demandas que são necessárias. A gente precisa fazer isso sempre, desde já. Ele não é estático, né? Mesmo durante o ano. Agora, a Roberta trouxe aí um exemplo que é das vacinas. A gente tinha a previsão lá de um valor para compra e aquisição das vacinas contra a gripe. O que aconteceu? Teve uma decisão de não se fazer o processo licitatório de aquisição, né? Isso foi uma decisão de âmbito da reitoria, e o recurso é alocado como recurso, né, de custeio para uma outra demanda que a gente tem ali, né, já no PART. O projeto não depende apenas de orçamento, né? A gente precisa ter projeto que eu falo, projeto de engenharia, projeto arquitetônico, quando se relaciona à obra, estimativas de materiais realizados para que a gente possa fazer as aquisições, a gente precisa ter pregão vigente e a gente precisa também de recursos humanos disponíveis. Muitas vezes, né, vou trazer um exemplo de projeto de sustentabilidade, muitas ações não são feitas porque a gente não tem, né, servidores com tempo disponível para estarem atuando. E a gente precisa, né, a gente ter um aprimoramento do projeto, né, do processo de elaboração do planejamento, aqui, né, não só no campus, mas a gente precisa ter isso no âmbito do IFES, porque outros processos, outras coisas estão entrando, e o processo de elaboração do PART ele ficou estático, ele não tem mudanças desde 2016 aí no sistema, não permite acompanhamento. A gente tem aí, o Wagner pode falar melhor depois, se for o caso, né, ou em outra oportunidade, a gente está com um outro sistema que é o plano anual de compras, o PGC, que está exigindo um grau de detalhamento muito maior do que o PART,
e a gente precisa conciliar essas coisas. Então, assim, a gente também precisa, né, demandar aí que esse processo, né, seja aprimorado no âmbito do IFSC, né? Talvez agora, né, na discussão do PDI, isso, né, venha mais à tona. Tá? Eu tenho uma dúvida em relação ao valor destinado aos eventos. O valor só pode ser usado por eventos que, por exemplo, da direção do campus, porque o Interclasse, a gincana que teve agora e a festa junina nunca foi utilizada por eventos. É sempre com ele está nesse prevenção e evasão de retenção de estudantes. Sim, mas o valor utilizado só pode ser utilizado, por exemplo, pela direção? Ou a gente, quando for fazer a festa junina ou o Interclasse, pode pedir o auxílio também? Aí volta de novo, tem que ter um edital para poder fazer o pagamento. E tem uma coisa, se não me engano, a instituição não pode gastar com comida, com coffee break, com Não pode. Só nós, né? Entendi. A Marinha pode. filé, comida. Se faz nisso, você tem um edital para fomento, financiamento de eventos. E aí a gente nesse edital elenca tudo que pode, o que não pode, e aí distribui. Mas aí assim é edital. Quem quer fazer evento, né? Se quiser, Fazer evento, fazer a festa que vai gastar. Tem a semana nacional de ciência e tecnologia, semana do meio ambiente, tem a ideia de colocar o aniversário do campus, né, como uma data de eventos também, né, tem semana de Bom, era isso, né? A apresentação, né? Cristiane, o fato de não poder ter sido. Porque sempre tem mais divulgação, né? Eu lembro que manda muito e-mail e tal. E essa vez foi mais reduzido, parte de 2024, eu achei. Temos que ler meus e-mails, né? Busquei patos e tal. Essa chamada pausa do cronograma, foi isso, então, que eu nas férias ali. A gente está sobrando lá no Codil ainda. A Cris sempre fala bem lá. Não sei qual motivo atrasou, não sei se foi porque o governo não entrou, estava, enfim, entendendo o que tinha acontecido, né, nesses 4 anos passados. Né? E fomos discutir para junho, não foi? Final de maio que eu te falei, não, acho que tem Uma professora de outro campus comentou comigo, quando saiu a pauta colegial, ela comentou, seria legal se depois, não por uma questão de criticar, mas de compartilhar como tu compartilhou conosco, né? De ter essa oportunidade também antes, entende, de chegar nesse momento, que no campus dela existia essa prática, no outro não, mas no outro sim, que ela achava legal, assim, depois que tivesse ali concluído como está agora. Fazendo um evento com você. Um momento, né, digamos assim, né, uma reunião geral, né. Assim, eu gosto muito da ideia, tá, Roberto? Eu acho muito legal, assim, mas confesso que às vezes a gente desanima, porque assim, eu estava bem empolgada, né, para fazer a capacitação. Não, eu entendo. E aí a gente chama, colocou, não, mas eu acho que é bem interessante discutir com todos os servidores, mas assim, a gente convida, a gente chama, aparece 1, 2, é complicado, mas assim, para a comunidade acadêmica, né, eu concordo, a gente pode, no segundo semestre, acho que antes da aprovação final, né, pode ter essa apresentação, eu acho que a parte pode colocar isso na ata para que se lembre, né, dessa questão. Eu acho que tem campos que realmente fazem. Ela falou, acho que era o Pablo. Daí eu falei, legal. E Gaspar também faz algumas reuniões assim, mais participativas. Já é uma cultura do campo. Porque às vezes dúvidas, como o Guilherme colocou, que não tinha conhecimento de como se operava aquilo. Eu concordo, é a cultura que a gente vai criando. E também vai criando aderência assim, de um grupo coletivo, né? Não é algo que é só realizado ali na parte administrativa e se aprova aqui e ponto, né? Na verdade, o orçamento é do campus, né? Não é da uma caminhada, você sabe que a árvore, a caminhada é assim mesmo. Até assim, não foram tantos e-mails, não foram, mas o que a gente orientou os coordenadores para chamar a gente para conversar nas reuniões diárias, né? Acho que não veio nenhum convite, né, Parker? Não, né? Então, assim, para a gente falar sobre os projetos, mas a gente não recebeu o convite, então também dá para. Eu estranhei porque eu acho que em 2023 tinha muita chamada tua, assim.
né? E agora 2024 foi assim, a aprovação do PAT. Tipo, bem, mesmo. foi assim, nova, assim, É que também, assim, a gente... Nós também tem a questão que a gente se acumulou muito de... A gente tem questões aí, né, específicas de falta de servidores do exame, e a gente também teve que focar em várias frentes, né? Mas a gente estava sempre... Sim. Tá? Bom, pessoal, essa é a situação que a gente tem hoje, então. Dos 2.500.000, 1.900 só com gestão de contrato. 236, gestão de bens de consumo. PDP são 12.000, PDP, para quem não lembra, são capacitações. 3.000, aquele auxílio emergencial que é diferente dos IDS. 130.000, prevenção de evasão e retenção. Oi. A Ana perguntou aqui como que é o histórico de gasto com o PDT, com capacitações. Assim, ó, como que está sendo o recurso desse ano, né, Wagner? A CGP, né, porque o dono do processo de capacitação é a CGP, cartou lá um formulário de interesse em capacitação, tá? Está bem abaixo os valores ali solicitados, tá, de capacitação do valor que a gente tem disponível. E lembrando que o recurso de capacitação só pode ser gasto com capacitação, tá? E aí, assim, a gente tem executado, isso não é só o nosso campus, todos os campos têm executado menos do que tem disponível, tá? O formulário foi, agora, né, só a título, né, a CGP encaminhou o feedback para quem se inscreveu, né, dando um prazo para se manifestar, caso a pessoa tenha desistido da capacitação, para reabrir novamente, né, até teve, acho, alguém que depois procurou para participar do congresso, né, então está sendo bem baixo, né, a adesão aí para... Aí não é questão da cultura, né, porque antes não tinha PDP, então era mais fácil. Agora o governo criou, separou um negocinho que chama PDP. Você não pode fazer nada que não esteja previsto nesse PDP. Não, é bem burocrático, né? Às vezes o evento não surge assim, 6 meses antes que a gente prevê. E aí quando surge, já não dá, tinha que ter sido 2 meses antes, não sei quanto tempo antes, aí trava, entendeu? Aí tu vai se inscrever, não. A inscrição é tanto tempo antes, mas o negócio é muito agitado. E às vezes a gente tem que aceitar participar do processos, prazos, entendeu? E a gente só conhece quando a gente vai pedir resultado. E aí, já passou, não deu E prazo, perde né? o bonde, né? E aí, E já desanima também, o próximo nem tem mais. não. E aí, o segundo é para que nós olhássemos se não caberia, então, por exemplo, trazer um pouco da situação para questões emergenciais, para dentro do projeto, tirar um pouquinho dali, Porque a que não está execução é sendo ruim. usado. E a E gente conforme for melhorando, a gente aumenta o Aumenta de novo. PDT. Mas estratégia. Não, mas esse capacitação ele é validado. não, mas nem tira dele. Não deixa. Início do ano. Agora a gente pode mexer, Wagner. Se a gente quiser colocar... Só um pouquinho. A gente só não pode passar do valor dos 2 milhões, a gente pode confirmar isso. 472? Eu acho que não, hein? A gente pode confirmar isso A gente depois. pode confirmar, se puder. Daí poderia ter baixado um pouquinho e jogar nem que fosse. Até ano passado, a 472 era a ação do que era Isso, só costuma já ir. Deu longe.
Isso nem carimbado não se mexe. Nesse ano não tem mais como mexer. Mas eu acho que pro outro a gente já consegue. A gente tem que verificar. Ô, Posa, vou perguntar. Uber, por favor. Só duas perguntinhas aqui. Eu estava vendo ali o grande Guilherme falando. Esse rapaz aí tem toda a minha admiração e respeito pela capacidade de mobilização que ele tem. É um líder nato esse garoto, queria deixar aqui registrado. Mas o seguinte, duas perguntinhas que vão de encontro àquilo que a gente estava falando no. Acabou fazendo para viabilizar a tal da gincana no semestre passado. Campanhas de ingresso e comunicação do campus, tem lá 10 mil orçado, né? E também sustentabilidade no campus Itajaí. A pergunta é como é que se dá, qual é a execução que se dá nisso aí? O valor de 10 mil para campanhas de ingresso, ele parece um dos maiores valores ali, está atrás do PDP, depois ele tem auxílio emergencial que é 3 mil, mas a campanha de ingresso é 10. Eu só queria perguntar como é que isso aí, quais são os eventos em si que serão empenhados ou que serão comprometidos esses recursos para execução. Pode me esclarecer? Então, essa parte da campanha... Eu digo isso porque essas questões de campanha, para mim, sustentabilidade, poderiam tranquilamente fazer parte daquilo que foi a gincana, por exemplo. Lá, a gincana, a temática foi em torno de sustentabilidade. Então, são questões que eu pergunto para por que está alocado dessa maneira, só para eu entender. Então, quanto era o valor antes, galera? 3 mil? 5 mil, né? 5 mil. Vamos de 3 para 5 mil e agora 10 mil. Eu peguei para começar a mexer com essa parte de campanha, porque a gente está sem relações externas, a jornalista fica sobrecarregada, então eu ajudo ali e eu faço a comunicação com a agência. Qual que é o problema, cara? As formas, o contrato que a gente tem, eu não tinha noção dos valores. Como eu comecei a operar esse ano, eu falei para o Wagner, olha, esse valor que a gente tem não dá para fazer nenhuma campanha efetiva. Só para você ter uma ideia, eu tinha colocado R$600 para divulgação, a gente se reuniu ali, o pessoal que trabalha mais junto com a jornalismo, né, e eventos, ali, campanha de ingresso. E aí a gente falou, uma boa ideia é fazer campanha no Bus Door, pegar a linha de ônibus que passa nos bairros que os estudantes mais visitam. Traz para mim minha fonte, por favor, carimbado, antes que saia aqui. Certo? E aí eu pus R$600, R$700, achando que estava esbanjando, né? Um mês. O cara falou para mim, olha, eu não te recomendo, que dá 3 dias isso daí. Eu falei, 3 dias, o aluno vai um dia, não vai no outro, já perdi o dinheiro. Então, tem uma atividade que dá muito retorno, que é, por exemplo, a divulgação nas mídias sociais. Né? É uma coisa que eu vi fosse. É caro pra caramba. É R$4.000 para divulgar em Facebook, mas traz muito o aluno. Então, é direto, né? É exato. Ô, Posa, Oi. mas olha só, a gente conversou sobre isso em reuniões também, né, ou até conversas de corredor. Uma mobilização, um marketing muito importante, eu estou falando de marketing, comunicação. Uma forma de comunicação bastante eficiente sempre é o boca a boca. Aliás, a mais eficiente é o boca a boca, né? E o boca a boca se materializa ou viabilizaria por eventos envolvendo a municipalidade, as escolas do município, enfim, do estado, no âmbito do campus, dentro da nossa estrutura de campus, fazendo parcerias e chamando para fazer algum tipo de mobilização que se fosse interna. Esse valor, então, eu até entendo que ele poderia estar provisionado nesse pensamento, mas ele poderia ser feito dentro do âmbito do nosso campus, trazendo aqueles alunos da rede municipal, porque bus door, esse tipo de coisa, vamos levar em consideração que quem está vendo é o pai. E quem se sensibiliza em torno da escola é o aluno. Se ele participa de um evento esportivo, cultural, alguma coisa dentro do âmbito do nosso campus, ele naturalmente vai falar com o pai dele tentando vir, né, levantando essa hipótese. Todas as outras formas de comunicação que estão colocadas aí são para sensibilizar pai e mãe.
Assim como também acho bem ineficiente, com todo respeito, aquela questão daquelas visitas que se vai fazer em escola para falar sobre isso. O mais certo seria utilizar esses recursos aí para viabilizar aqueles eventos esportivos e culturais que estão sendo feitos ali, muitas vezes financiados pelo bolso dos alunos, como eu testemunhei no semestre passado, que eles se cotizaram em R$ 2 cada um, além de eu ter contribuído com mais um valor para eles poderem comprar as coisas. Por quê? Porque não havia recurso. Então, só para colocar campanhas de ingresso de comunicação do campus, as mais eficientes para trazer novos alunos, se dá na medida que nós trazemos a comunidade para dentro do nosso campus, certo? E aí, eu acho que o valor que está bem dimensionado vai ser mais bem investido se for em eventos e não em alternativas caras e ineficientes do ponto de vista de sensibilização, como essas que a gente está colocando, tá? Eu só queria deixar registrado isso que eu acho muito importante. Já não é de hoje que eu faço esse discurso. A nossa instituição talvez seja uma das que menos interage com a comunidade em torno desse tipo de evento, de situação. Tá certo? É só para deixar registrado, porque eu achei o valor bastante vultuoso em relação às outras alíneas que estão colocadas ali. Era isso. Mas então, Ober, aí vem uma contrapartida. Que é assim, um contra-argumento. Antes era 3.000 e a gente praticamente usava só com... Era Google, né? Basicamente era divulgação de rádio, diarinho e chamada no Google, acho. Uma coisa assim. Então, é a primeira vez que a gente está começando a explorar coisas diferentes como o Buzzdoor. E aí eu discordo de você, eu acho que tem... que vai direto no estudante que a gente precisa trazer aqui, que é o estudante que passa no bairro das linhas que a gente escolheu, né, que é o estudante que tem o perfil que precisa atender. E a questão também do Instagram e do Facebook, entre a piazada é muito forte a divulgação. A gente pode talvez diminuir um pouco o valor, jogar um pouco para evento. Eu botaria um pouco. O Posas, pode até colocar como uma linha de ingresso e comunicação de campus. Mas viu que a Patrícia colocou aqui no chat. Precisaria engajamento dos coordenadores para divulgar os cursos. Quando eu tenho essa fala, eu estou imaginando que divulgar os cursos é ir até. Quando, na minha percepção, a gente trazendo a gente divulga muito melhor. O que foi feito em termos de eventos, eu volto a insistir, estou insistindo nisso mesmo, foi muito mais... se vocês perceberam o tamanho do pertencimento, o envolvimento que essa molecada teve na atividade passada, quem teve a chance de ver, e eu faço a crítica aqui, porque pouquíssimos professores participaram do processo, viriam como vai ter impacto sobre a turma do módulo 1, particularmente, com relação à compreensão sobre o Instituto. Acho que a gente veio investir muito mais menos em querer sensibilizar o pai e a mãe e fazer a estratégia McDonald's, certo? Fidelizar a criança, fidelizar o aluno, trazer ele para cá, para ele se sensibilizar. Só por isso que eu vou insistir o tempo todo nesse discurso, porque eu acho que a gente tem muito pouca inserção na comunidade nesse sentido. Oi. Ana, você quer falar? Fala que eu reproduzo. É que assim, os cursos que, na verdade, a gente tem menor, está discutindo isso, né? Uma menor procura, não são os integrados, sabe? Os integrados, a gente praticamente lota as turmas. Boca a boca a nossa dificuldade maior, pontual, é os subsequentes. E aí eles engenharia, né? A gente tem um pouco de falta de adesão nos integrados, mas é muito pouquinho no meio do semestre. Então, eu acho assim, concordo, acho que se a gente começar a lançar um edital de eventos do campus, com o valor que a gente já tem direcionado para eventos, isso que ocorreu, que eu sei que ocorreu durante a gincana, né, de você ter que tirar dinheiro, a gente já vai conseguir suprir essa falta de verba para os eventos, né? E aí a gente manter essa política de publicidade, mas não focando no público do integrado. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o público da graduação, dos subsequentes, quais são essas estratégias
A gente chegou a discutir, nós não implementamos, mas chegamos a discutir, por exemplo, em contratar algumas horas de uma influencer da região que tivesse maior adesão ou entrada dentro desse público da engenharia e do pessoal do subsequente. Né? Então, é só para a gente ter essa visão. Mas, de novo, é uma tentativa nova que a gente ainda tem que observar os efeitos, porque até agora a gente não experimentou essas alternativas. Porque é muito caro. Porque é caro. Porque a primeira vez que eu vejo que é caro é que vamos tentar. O valor disso daí teria que ser todinho para um influencer fazer isso e 3 stories por mês. Mas aí atenderia só um curso, tá? Possivelmente. Seria só um pouco. Uma modalidade. Né? Então, assim, a gente tem que ir também, por exemplo, nos cursos técnicos perfeitos. Então, baixíssima procura. a retenção é ruim. Alguns que aqui em relação ao candidato vaga foi uma catástrofe. Foi. Uma catástrofe. A engenharia foi um ponto. É geral, cara. Então, assim, é um fenômeno que a gente está vivendo também. Uma questão que ninguém ainda conseguiu explicar. A Univale está vazia, eu vou lá deixar minha filha todo dia, eu vejo. Eu acho que a gente poderia talvez fazer isso, Uber. Fazer observar essa campanha de ingresso, conseguindo usar canais melhores, e daí já fazer um edital para usar melhor o recurso de eventos. E daí ano que vem a gente reavalia, talvez faça um ajuste. Outra coisa, quando a gente fala na questão desses eventos, a gente tem que ampliar um pouco a discussão, porque nem sempre se refere única e exclusivamente à molecada do integrado. Esses eventos podem ser feitos, inclusive, de sensibilização nas empresas para trazerem para cá, por exemplo, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O que tem que usar é um pouco mais estratégia mais integrada. Tu não pode parar com a comunicação, aquela tradicional ou até mesmo uma por rede social. Isso aí não tem como parar. Só que tem que ser feito de maneira integrada com outras estratégias, viu, Paulo? Senão não dá consecução. Tá? Eu acho que tem que trazer para dentro do campus, tem que estimular isso para trazer para dentro do campus. Um evento que traga a família vai repercutir para cada pessoa que estiver aqui dentro. Em vez de estrutura, são 10 outras pessoas que ela vai repassar essa informação. Então, ou seja, para poder ter uma disseminação boca a boca, para qualquer um que estudou marketing na vida ou fez um curso de administração nesse sentido, vai saber que todo tipo de ação integrada leva uma repercussão para cada pessoa sensibilizada positivamente, a outras 10 que ela vai se referir, vai acabar disseminando isso. Então tem que ser pensado nesse sentido, não só isoladamente, mas sim com eventos dentro do campus, para conhecer a nossa instituição, ninguém conhece, são poucos os que conhecem, é isso que eu digo, tem que colocar a gente aqui para dentro para começar a entender e conhecer a nossa estrutura e nossa realidade, tá certo? Pensa de maneira integrada isso, não só chamando, porque não adianta, daí tu vai lá e faz uma campanha na rede social, quando o cidadão chega aqui dentro, tem que estar cheio de problema para ele conseguir ter informações ou coisa parecida. Então, tem que ser muito mais integrado a questão e eu acho que o evento é bem positivo para isso. Evento, inclusive palestras, apresentações de autoridades, enfim, que a gente possa usar o nosso auditório para que sensibilize a comunidade, os profissionais da área, da região, certo? Trazendo muitas vezes assuntos que não são dos nossos cursos, mas que podem vir a trazer para dentro do campus para poder dar aquele conhecimento que a gente existe, né? Essa acho que é o mais importante a gente pensar nisso. Usar nossa estrutura que é muito superior à média daquilo que está disponibilizado na região. Certo, Breno, de acordo. A gente tem que se inserir melhor na cidade. Fazer aparecer, né? Alguém tem mais alguma observação, gente? Eu vou pôr aqui. Vamos mexer um pouquinho na capacitação. A gente vai verificar a possibilidade, tá? Eu acho que é só no início do ano, quando ele... A gente está na fase do planejamento. Eu vou verificar com o coordenador amanhã, tá? Pessoal, eu vou pôr em votação para a gente aprovar o PAT apresentado, tá ok? Só para lembrar quem está votando hoje. Roberta Kubler, Cris Eliane, Guilherme Fábio e Wagner Eliane. Tá ok? Vou escrever no texto ali.
Seis candidatos. Nossa, matemática, 6. Podemos fazer a votação então, pessoal? Alguém se opõe à aprovação? 45 vagas. Alguém se opõe à aprovação? Dentro da TV, alguém se opõe? Se ninguém se opõe presencialmente, eu aqui virtualmente não vou me opor, até para não criar celeuma. Então, gente, aprovado por unanimidade, tá? Agradeço a presença de todos aí. Vamos trazer essas pendências que ficaram. Me manda a manifestação dos estudantes, verificar a alteração do PDP. E pensar o edital no início do ano para usar esses recursos. Semana que vem tem vídeos que a gente vai torcer pra gente. Obrigado, gente. Parabéns. Tudo que Oi.